Olá pessoal, hoje 21 de agosto de 2020, sexta-feira, plena preparação para o final da semana. Espero que tenha cerveja na geladeira e que vocês não precisem sair de casa. Se sair, saiam com máscaras, por favor, não é? Hoje nós vamos fazer uma verdadeira viagem delirante em cima de uma obra absolutamente delirante do cinema de final do século XX, que é Matrix. Vamos falar sobre Matrix, vamos falar sobre o filme Matrix, um filme que a própria história, né, dos diretores, as suas possibilidades, a sua, vamos dizer assim, perspectiva, escolhas que, bom, ambos os irmãos Wachowski, eu não sei exatamente como se pronuncia isso, mas são norte-americanos, ao que parece, se não me engano, se a minha informação não está incorreta, são dois irmãos que vieram lá de Chicago e se tornam então diretores, roteiristas e, bom, e muito mais coisas dentro do cinema, e que vão se tornar muito conhecidos, vão se tornar realmente figuras das mais queridas e importantes do cinema americano a partir de uma trilogia que eles chamaram de Matrix. Nós vamos conversar sobre isso. O filme foi lançado, o primeiro foi lançado em 1999 e depois, bom, em 2002 e 2005, se não me engano, a trilogia se completa. Mas não estou aqui para contar o filme, né? Estou imaginando que vocês já viram a trilogia. Eu estou aqui, vou usar como referência exclusivamente o primeiro filme, né? O Matrix, o Reload e o Revolution. Não vou tocar nesse assunto, nem vou contar o final, se alguém não viu. Não quero aqui estragar o prazer de chegar até o final de uma obra tão polêmica, interessante, adorada, odiada, comentada, associada a tantas coisas, como no caso dessa trilogia, né, que vamos comentar hoje. Os atores principais do Keanu Reeves, e que vai fazer o papel aqui, o principal, né, o papel de Neo, que é o escolhido, aquele que vem para salvar o mundo, que vem para salvar a humanidade da Matrix. O Lawrence Fishburne, que faz o papel de Morpheus, é uma espécie de organizador, bom, uma liderança política, uma liderança inclusive tecnológica, não é? Que vai então tentar convencer o Neo e acaba convencendo o Neo de que ele é o escolhido e de que é ele que vai salvar de alguma maneira a humanidade, e a Carrie-Anne Moss, que é a Trinity, e que fará o papel da mocinha. Bom, não importa muito, mas é um papel interessante, tem uma postura bem interessante. O filme, de alguma maneira, vai trazer uma série de modismos, inclusive do ponto de vista do uso da câmera, do uso da câmera lenta, da forma como tudo isso se dá. Bom, a partir de Matrix, propagandas, outros filmes vão usar exatamente os mesmos movimentos, a mesma coisa, cria, na verdade, até um certo modismo em torno da trilogia, o que é, bom, interessante e mostra claramente como Hollywood e seus derivados acabam usando alguma coisa que faz sucesso como algo a ser exposto até o esgotamento, até aquilo virar uma coisa tão comum que ninguém mais liga. De qualquer forma, bem, não tenho aqui nenhuma capacidade de discutir cinema do ponto de vista técnico. Vou aqui discutir o tema, a maneira como ele foi abordado e algumas coisas desse tipo. Existe um conjunto de discussões sobre o Matrix, cujo ponto de partida é associar o filme à Caverna de Platão. A ideia da Caverna de Platão é que existe uma série de prisioneiros dentro de uma caverna
e que pela boca da caverna vem a sombra das pessoas projetadas no muro. E, na verdade, imaginam então que o mundo fora da caverna é aquele conjunto de sombras. Na verdade, o mundo entendido do ponto de vista da sua percepção e, bom, de alguma maneira, o mito da caverna de Platão vai mostrar esta relação entre a humanidade, o seu imaginário, a sua relação com o mundo, os seus medos, os seus entraves, as suas dificuldades. E mais do que isso, né? Acho que uma questão fundamental do pensamento platônico é justamente esta relação entre o mundo ideal, a idealidade, a ideia, aquilo que é a perfeição, e a sua relação com a materialidade, o mundo no seu sentido carnal, no seu sentido material, no seu sentido mais grotesco, vamos pensar assim. E, nesse sentido, mostra esse ser humano muito temeroso de sair, então, desta condição protegida, não? Apesar de ser uma prisão, mas é uma condição protegida em que o mundo do lado de fora, então, da caverna, com as suas sombras, as suas questões muito mal resolvidas, carrega o ser humano de medos e tudo mais. O texto do Saramago, A Caverna, um romance do Saramago, vai tratar dessa questão de uma forma magistral. Acho que é um texto, além, obviamente, do texto do próprio Platão, é um texto que merece uma reflexão e uma leitura das mais interessantes. Muito bem. Eu, particularmente, vi no filme um conjunto de outras questões para além do mito da caverna. Algumas delas muito óbvias, outras nem tanto. De alguma maneira, acho que uma das questões fundamentais, logo no início do filme, é esta relação que aparece, inclusive, para muitos dos comentaristas, que é essa relação do próprio contexto em que os personagens são colocados e o texto de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas. A ideia de que existe um conjunto de coelhos brancos e que coelhos que vão te levar então a um determinado buraco, digamos assim, onde toda a realidade é outra. Não, assim, então, o início da Alice no País das Maravilhas é justamente ela no jardim conversando com a sua irmã, aí ela tem uma espécie de sonolência e aí, de alguma maneira, ela começa a ver um coelho muito nervoso olhando para o relógio e parece bastante atrasado e ela vai atrás do coelho e aí toda a história da Alice no País das Maravilhas se realiza a partir desse momento. Então, de alguma maneira, a ideia de se estar dormindo, a ideia de que existe um caminho para um poço, uma cova, alguma coisa assim, em que a gente pode cair e ao se precipitar para dentro desta cova, essas realidades então vão mudando de acordo com a nossa imaginação, com aquilo que nós desejamos. Alice come um bolo e muda de tamanho, e depois ela toma uma pílula e ela muda outra vez de tamanho, e ela passa pela fechadura e ela faz, e tem o chapeleiro, e tem o gato que ri, tem a rainha que manda cortar a cabeça de todo mundo. Então é toda uma fantasia extremamente interessante, surreal, vamos dizer assim, e que estabelece esta relação entre Lewis Carroll e as meninas para quem ele contava suas histórias. Essa referência ao Lewis Carroll e ao Platão, elas são conhecidas e, de alguma maneira, todos os comentaristas colocam questões nesse sentido. O que me chamou a atenção logo no início do filme é a primeira vez em que Morpheus, assim, uma referência ao deus do sono e da morte, vai falar então com Neo, que ele imagina que seja o escolhido e aquele que vai salvar a humanidade, e nessa sua fala ele questiona o Neo se o Neo não teve já sonhos em que ele perdeu o controle, isto é,
em que dentro desse sonho ele não sabia se o sonho era uma realidade ou se a realidade era um sonho. Isso me chamou a atenção porque me levou diretamente à obra do Descartes, Meditações do Descartes, e a forma como Descartes constrói a sua dúvida hiperbólica. É justamente nesse sentido onde ele vai declarar que vários dos sonhos que ele teve na vida, ele não sabia se era realidade ou não. E aí ele estava lá escrevendo aquelas coisas e não sabia se a pena que ele tinha na mão era de fato real ou não, se a mão dele que ele estava sentindo, vendo, escrevendo, se aquilo era realidade ou não. E assim sucessivamente. Ele vai todo o texto de Meditações até chegar a uma outra solução que não nos importa aqui, mas todo o texto de Meditações vai levar a uma dúvida elevada à enésima potência, isto é, a realidade existe? Nós estamos realmente frente a um dado de realidade? Aquilo que nós sentimos ou sabemos sobre o mundo é de fato real? Está uma dúvida bastante importante do ponto de vista da filosofia do século XVI, XVII, XVIII. Isso vai, bom, até hoje, acho que de alguma maneira essas associações são feitas, não é? Então, num primeiro momento, acho que esta conversa de Morpheus com Neo tem uma relação extremamente interessante com a ideia, de colocar em questão a realidade. Acho que aí vem um dado extremamente interessante. O dado de que nós, à medida em que somos somente nós, e que nós não temos como nos apropriarmos ou sermos o outro, a outra coisa, e as coisas que estão na nossa cabeça são somente reflexões ou percepções, a maneira como nós sentimos o mundo, e a partir da cultura que temos, esta sensação que nós temos do mundo, como ela se organiza na nossa cabeça, de vez em quando nos vem essa dúvida de que, na verdade, tudo isso pode ser um jogo de imagens e tal. É interessante que alguns comentaristas chegam a colocar um texto como referência, um texto do Baudrillard, que se chama Simulacros e Simulação, como uma referência para as irmãs que fizeram este filme. Eles são roteiristas, eu não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Baudrillard é uma figura extremamente interessante, as suas críticas, principalmente ao Foucault, são muito pertinentes. Me lembro sempre da obra dele, Esquecer Foucault, acho que é alguma coisa bastante, vamos dizer assim, viável do ponto de vista da crítica filosófica, mas de qualquer maneira está lá o texto de Simulacros e Simulação. Eu particularmente acho que há uma referência, não sei se explícita ou explícita não é, mas se isso estava na cabeça dos autores ou não, mas uma referência ao Schopenhauer. Isto é, há um dado, né? Quer dizer, o próprio texto fundamental do Schopenhauer, Um Mundo como Vontade e Representação, é uma base extremamente interessante, me parece, para se compreender de onde vem essa perspectiva de se fazer um filme como Matrix. Para a gente poder explicar para quem não viu, não é, o filme, a ideia fundamental é essa. Você tem lá uma realidade, um monte de seres humanos que vivem a realidade, vamos dizer assim, e um conjunto de outros seres humanos cuja existência produz um conjunto de energia, e é justamente este conjunto de energia produzido pelo corpo humano que sustenta então as máquinas. E as máquinas são computadores que criam para esses seres humanos, para que eles não se rebelem e continuem fornecendo energia para as máquinas, cria então um mundo ficcional, um mundo onde todo mundo, na verdade, é uma energia para o desenvolvimento dessas máquinas, e as pessoas então vivem num mundo absolutamente fictício, criado pela própria máquina, criado por computadores, criado por inteligência artificial, como se diz no próprio filme. E nesse sentido, então, somos todos enganados. As pessoas estão sendo enganadas. Enquanto elas estão fornecendo energia para a máquina vai nos enganando e vai nos colocando, então, frente a realidades mais ou menos
razoáveis, ou algumas mais terríveis, outras menos. E caberá então a Morpheus, a Neo, a Trinity, as pessoas que estão fora desse contexto, a combater então essas máquinas para destruir o mundo das máquinas e retomar então o controle humano sobre a realidade. Essa é a questão fundamental. Matrix, portanto, é um simulacro, como diria o grande Baudrillard. Ou então é a representação, o mundo como vontade e representação, aquele mundo em que eu, na verdade, só tenho relações simbólicas dentro da minha cabeça, e a hora que eu deixo de existir, ou que a humanidade deixa de existir, o mundo propriamente dito também, deixa de existir enquanto sentido, enquanto significado. Este jogo filosófico que está, apesar de se autodenominar, como no caso do Schopenhauer, uma espécie de materialismo ético, estético, mas ele se funda, na verdade, na grande dimensão da metafísica. A grande questão é saber em que medida a realidade com a qual nós nos relacionamos, ela é real ou não. E isto é extremamente complicado para todos nós, inclusive do ponto de vista, ou fundamentalmente do ponto de vista da nossa subjetividade. Não é à toa, de alguma maneira, nós temos dúvidas sobre a realidade. O começo do século XXI abriu espaço justamente a partir da existência da máquina, ou a existência disso que o filme vai chamar de Matrix, ou seja lá o que for, dessa programação toda, a possibilidade então de se difundir para todos os lados até a ideia de fake news. Isto é, eu acredito no que eu quero, não acredito... Tudo que existe no mundo não passa de um jogo de opiniões, porque na verdade o que eu tenho na minha cabeça não passa daquilo que eu senti do mundo e assim por diante. Existe uma questão fundamental no meio desse jogo que Matrix de alguma maneira aponta, que é justamente a ideia da representação. E representar, eu represento o que eu quiser, e tudo isso vira uma coisa absolutamente fora, digamos, de alguma ordem, porque toda ordem, de fato, ela se estabeleceria como um retrocesso à minha liberdade de pensar o que eu estou afim, e assim por diante. Este é o jogo do século XXI, este é o jogo que de alguma maneira se estabelece para esse tipo de realidade. Matrix também nos traz uma questão fundamental do ponto de vista geográfico, que é a existência então de dois mundos. Um mundo absolutamente feio, grotesco, digamos assim, com os encanamentos, as portas, e tudo isso é o lar, digamos assim, dos seres humanos. É um lar muito feio, muito grotesco, muito desconfortável, a comida é horrorosa, tudo é muito ruim. Enquanto que, por outro lado, o mundo da Matrix se come e se vive muito bem, e se tem um conforto, e se tem, as pessoas gostariam de ter. Então, nesse sentido, há uma dupla geograficidade que está colocada aí, uma geograficidade que levou as pessoas justamente a cultuar o próprio filme. Estamos no final do século XX, nesse momento, e, a ideia então da internet, aquilo que acontece com a internet, a possibilidade e o sistema de referência que envolve uma nova geograficidade, o fato de encontrarmos e de participarmos de coisas, de pessoas, de relações que estão em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo. Cada dia mais isso é uma realidade. Estou eu aqui gravando isso a milhares de quilômetros do Brasil e, hoje mesmo as pessoas já poderão ver esse vídeo aí no Brasil e tudo mais. Então, assim, onde estamos? Estamos realmente a milhares de quilômetros de distância, ou a internet nos coloca um muito próximo do outro? O que é que significa a distância? O que é que significa, então, a noção de lugar? Pertencemos à Matrix? Estamos fora da Matrix? Estamos simplesmente delirando sobre todos os sentidos ou não? E esse sentido, então, é que o filme nos provoca. Acho que, de alguma maneira, esta provocação ela nos carrega para um considerável conjunto de sensos comum. Isto não tem a menor dúvida.
os nossos inimigos ou os inimigos dos nossos heróis dentro do filme fazem discursos contra a humanidade, porque a humanidade é autodestrutiva, destruiu o meio ambiente, coisas um pouco tolas do ponto de vista da reflexão toda que envolve o filme. Mas, de qualquer maneira, se estabelece aí esta angústia, não é? E uma angústia que dá início ao século XXI. É interessante, porque nos joga para refletir justamente isso que nós estamos vivendo agora. E em que medida, saem as pessoas por aí falando o que falam. Primeiro que, se o vírus é X ou se ele é Y, se o Covid existe mesmo ou não, se as pessoas, na verdade, estão sendo diagnosticadas como mortas pelo Covid dentro dos hospitais, porque os hospitais estão ganhando dinheiro com isso. Em resumo, isso leva um conjunto de pessoas num dado momento a se enfrentar contra médicos e contra enfermeiros, contra a máscara, contra a ideia de que o vírus existe, contra a ideia de que o mundo existe, contra a ideia... estamos todos bastante perplexos frente a este jogo entre a simulação e o simulacro, entre a ideia de que nós vivemos, na verdade, um mundo carregado de simulacros. Eu particularmente diria que existe uma certa releitura necessária a se fazer disso. A humanidade, de alguma maneira, ao construir as suas noções de divindade, de céu, de inferno, de tudo que de alguma forma vai produzir o mundo, construir o mundo, está buscando um lugar para ela mesma, um lugar que seja um sistema de referência, e para montar um sistema de referência, monta uma relação com o outro lugar, o lugar imaginário, o lugar do outro lugar, que, passa pela nossa cabeça, e que, de alguma maneira, nos dá um sentido de realidade. Acreditar na existência do céu e do inferno, para muitos de nós, é fundamental para que possamos continuar existindo. E, isto de alguma forma também nos permite acreditar na Matrix, acreditar nas fake news, acreditar na Terra plana, acreditar em tudo isso, porque de alguma maneira esta nossa relação com o mundo, esta materialidade com o mundo se torna alguma coisa muito próxima do senso comum. A ideia de que comemos, de que bebemos, de que vivemos, de que dormimos, de que acordamos, de que amamos, de que odiamos, de que guerreamos, matamos e morremos. Quer dizer, nesse sentido todo, esta materialidade do mundo se torna absolutamente simplória para um mundo que pode ser concebido do ponto de vista da metafísica. É interessante, portanto, para que a gente possa encerrar essa nossa discussão, a gente entender que, do ponto de vista dos metafísicos, o mundo metafísico é uma física, isto é, existe como um dado da natureza, como um dado de realidade. E se este mundo não existe como um dado de realidade, então, pensadores como Kant, como Hegel e tantos outros estariam colocados numa situação bastante complicada. Aí, no caso, a nossa própria imaginação ficaria, tendo de ser revisada. E é nesse sentido e nessa confusão que essa trilogia aparece e que acho que vale a pena, pensar sobre ela. Não sei se pelo filme propriamente dito, mas em função das alegorias que nos traz, algumas um pouco simplórias, outras razoavelmente sofisticadas, outras talvez elas estejam muito mais sofisticadas na nossa leitura do que propriamente na cabeça dos seus autores, mas isso não tem importância. O que está de fato e que deve ser considerado como importante é que, podemos refletir um pouco sobre a realidade, sobre o porquê, de alguma maneira, uma parte considerável da intelectualidade do mundo está perplexa e olhando para os seus conterrâneos, os seus contemporâneos, para uma população imensa que olha para um lado e olha para o outro e simplesmente não acredita no que vê, acredita muito mais no que imagina do que naquilo que vê. Isso simplesmente é muito interessante, até porque o ver é somente o ponto de partida para que a gente possa compreender o que é visto. E nesse sentido, então, a Matrix nos leva a nos questionarmos, afinal de contas, em que lugar estou, isto é,
como é que eu posso reconhecer em que lugar do processo, que é o meu próprio viver, eu me encontro nesse momento. Qual é a minha geografia? Não é? Afinal, essa é a grande discussão, muito louca, como eu disse logo no começo, isso é uma doidice, mas muito interessante, e acho que vale a pena para a gente passar o final de semana delirando um bocado. Gente, muito obrigado, um bom final de semana para todos, espero que a cerveja, apesar do frio que está fazendo no sul do Brasil, parece que no Nordeste também, no Centro-Oeste e tal, apesar do frio, espero que a cerveja esteja gelada, mas se a cerveja não servir, bom, acho que uma das questões fundamentais do Brasil é que nós temos a cachaça, isso é muito interessante. Bom, até mais então, um abraço para vocês, muito obrigado por terem acompanhado a gente até aqui e vamos conversando. Até mais!